Sinais de uma vida aliançada com Deus. Sinais de uma vida que tem aliança com Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Josué 24:14. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Isso é no versículo 21 agora. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. O Senhor disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Pegou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua própria herança, em Timnat-Zerá, e que fica na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Quando nós lemos a Bíblia, fica bem claro que Deus, o Deus a quem nós servimos, é um Deus de propósitos. E porque Deus é um Deus de propósito, Ele faz alianças para que esses propósitos sejam cumpridos, venham a cabo, se realizem, se tornem concretos na história e na vida do seu povo. Existe uma expressão na Bíblia que é muito comum e que expressa bem essa questão de Deus fazer aliança com o ser humano. E para efeito só de ilustração, eu queria só pensar o versículo 22 de Josué, no capítulo 30, quando Deus diz assim: vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Isso é uma clara demonstração de uma aliança, de que ambas as partes estão se comprometendo. Você diz: pastor, o que é aliança? Se a gente vai meditar um pouco sobre os sinais de uma aliança, de que nós temos aliança com Deus, o que seria uma aliança? Uma aliança, queridos, nada mais é do que um acordo, ou um contrato, ou um compromisso, e que ele une as partes envolvidas nessa aliança de forma legal, de forma que essa aliança, ela produza direitos e também deveres. Quando você faz um contrato, você estabelece direitos e deveres de cada uma das partes envolvidas. Assim também é uma aliança. E Deus, ao estabelecer alianças na sua palavra, Ele diz que as pessoas que cumprissem essa aliança, elas iriam desfrutar de bênçãos. Ao mesmo tempo, se elas descumprissem essa aliança, elas iriam sofrer as consequências do descumprimento dessa aliança. Aqui, o texto que nós lemos, Josué, ele
já havia conquistado a terra, o povo já havia saído do Egito, Moisés tinha morrido, Josué, então, introduziu o povo de volta na terra prometida, eles já haviam conquistado vários lugares, derrotado vários povos e estabelecido as tribos em cada um dos territórios, de forma que o povo agora não é mais nômade, o povo agora tem local fixo, tem moradia, tem residência, tem domicílio fixo. E agora vai viver nessa terra para cumprir o propósito de Deus. E Josué, então, já velho, a Bíblia diz que ele morreu logo em seguida a esse evento aqui, na idade de 110 anos, ele reúne o povo, e então ele reitera, ele confirma a aliança que foi feita lá em Moisés, do tempo dele, mas que remonta desde o chamado de Abraão, e ele reitera, então, essa aliança, e ele fala, e o Senhor fala através dele, e eu queria, nesse instante, meditar com você, através daquilo que foi dito aqui nesse texto, sobre os sinais, quais são as características, o que é que acontece quando nós nos aliançamos com Deus. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto, no versículo 21, quando ele diz: então o povo disse a Josué, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse, olha, vocês precisam decidir se vão servir aos deuses dessa terra ou se vão servir ao Senhor. Eu já fiz a minha escolha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês, a quem vão servir? O povo disse, nós queremos servir ao Senhor. Então, o primeiro sinal de que há uma aliança entre nós e Deus é que há em nós uma disposição de servir a Deus voluntariamente. Diga para a pessoa aí que está do seu lado, servir a Deus voluntariamente. Nesse instante, quando o pastor, ele compartilhou no momento de dízimos e ofertas, ele compartilhou a necessidade da congregação para fazer face aos seus compromissos financeiros, ele não exigiu, ninguém foi aí vigiar se você estava dando ou não, simplesmente chamou a atenção da sua responsabilidade para com o reino de Deus e deixou isso a critério do Espírito Santo se mover no seu coração para que você possa fazer a sua parte. Mas isso foi feito de forma voluntária, não coercitiva. Ninguém aqui coagiu você. E isso que é servir a Deus voluntariamente, é você entender que você tem recebido do Senhor, e você quando dá, quando você serve, quando você doa, você o faz não por um sentimento de obrigação, não com um peso no seu coração, mas você o faz voluntariamente, você o faz com alegria. Por isso que Paulo diz, não por tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama o que dá com alegria. O povo disse, nós queremos, nós vamos servir ao Senhor. Queridos, a nossa atitude deve ser semelhante a, por exemplo, a atitude de Davi, quando ele disse lá no Salmo 51, no versículo 10, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, restitui-me a alegria da salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Um espírito voluntário. A igreja aqui usa a expressão para os irmãos que estão no serviço de voluntários, não é assim? Os voluntários, ou seja, a necessidade existe, e espera-se que você, com entendimento, com maturidade, com compreensão do teu propósito, do teu chamado, a tua gratidão a Deus por aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, você entrega a sua vida de forma voluntária, para servir. Portanto, servir a Deus só faz sentido se for algo voluntário. Só faz sentido se você der e se você se entregar
de coração. É por isso que a Bíblia diz, lá em Romanos, que agora o sacrifício não é mais de animal, mas o sacrifício, na verdade, é a nossa própria vida, que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe qual é a grande bênção do Novo Testamento? É que no Antigo Testamento o sacrifício, ele morria. No Novo Testamento, o sacrifício, ele é oferecido, mas nós permanecemos vivos, porque ele é sacrifício vivo. A gente não morre, a gente se entrega a Deus, e quanto mais a gente se entrega, mais vivo a gente fica. Entende? Por isso que o pastor estava dizendo aqui, olha, eu tomo suplemento, o remédio que eu tomo é suplemento, para eu ficar mais bonito. E antes de eu subir aqui no púlpito, eu só vi ele aqui em cima, e eu acho que foi a pastora que disse, tão lindo, apaixonada. Ou seja, Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Então, você que está aqui, você vem aqui voluntariamente, ninguém te coagiu, ninguém te forçou, porque você vem com um entendimento cristão de que você, nada do que você der a Deus, você vai pagar. Nós não estamos aqui comprando o céu, nós não estamos aqui doando numa espécie de loteria, não, eu vou dar 10 para poder obter 100, não, eu vou dar 10 porque, primeiro que a palavra manda, mas não é só por isso, eu vou dar porque há no meu coração o entendimento de que se eu tenho é porque eu já recebi. A Bíblia Sagrada nos diz, o apóstolo Paulo diz, porventura vamos nós dar a Deus alguma coisa sem que antes tenhamos recebido? Aquilo que você dá, aquilo que você entrega, é porque você já recebeu, quer seja de forma pecuniária, quer seja em forma de tempo, quer seja em forma de amor. Você e eu fomos salvos para servir a Deus voluntariamente. E como voluntário, você precisa estar sempre se avaliando. Por quê, pastor? Porque, irmãos, nós vivemos num mundo caído. Nós nos convertemos, mas a nossa natureza caída, ela não se extinguiu, ela não desapareceu. E por conta disso, a gente precisa estar sempre se avaliando. Por quê? Para a gente ver quais são as motivações do nosso coração, para que a gente mantenha verdadeiramente um espírito voluntário, para que a gente não esteja, de repente, começando a agir por conveniências. A gente precisa agir por convicções, amém? No reino de Deus, você precisa agir por convicções, não por conveniência. Ah, me é conveniente fazer isso, então eu vou ganhar alguma coisa com isso, então eu faço. Não, você vai fazer porque você tem um espírito grato. Davi disse, Senhor, sustenta-me, mantém-me com o espírito voluntário. Primeiro sinal de que você tem uma aliança com Deus, é que você serve a Deus voluntariamente, porque você entendeu que nele você tem vida. Quando o pastor disse, irmãos, vamos nos ajoelhar, você se ajoelhou voluntariamente, ninguém te obrigou. E aí ele disse, nós nos ajoelhamos diante do Senhor, porque Ele é o único. Ele não é uma opção, Ele é a única opção. Amém? Ele é o único que pode verdadeiramente nos abençoar, fazer a nossa vida plena, fazer a nossa vida palatável, fazer a nossa vida ter sentido, dar alegria de viver, sorriso, não um sorriso falso, não um sorriso forçado, não, mas simplesmente fruto de uma vida de abundância vivida na sua presença. Então, a primeira coisa, você se mantenha com o espírito voluntário, faça as coisas para Deus, mas não faça com dor, não faça com pesar, não faça com tristeza, faça com alegria, porque você vai
está dando aquilo que você já recebeu. E quanto mais você der, mais aquilo retorna para você, porque é um princípio bíblico. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Eu sou do interior. E eu sei o que é recalcada, sacudida e transbordante. No interior, a gente tinha um costume de pegar aquelas latas de 18 litros de querosene. Quando o querosene era usado, aí lavava a lata e guardava feijão. E aí a pessoa bota feijão. Aí para caber mais feijão, aí pega assim um cabo de vassoura e fica, como diz o outro, encalcando, né? Aí, para poder, aí bate assim, para poder caber mais. Então chega uma hora que a lata está assim, ó. Não cabe mais nada. Por quê? Porque foi recalcada, sacudida e transbordante. Esse é o sentido. Amém? Então você vai estar assim, ó. Mas não é porque você vai estar além do peso, mas é porque você vai estar transbordante da presença de Deus. Todo mundo vai olhar para você e vai dizer, rapaz, o que está acontecendo com você? Você vai dizer, é porque eu estou transbordando da presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Segunda. Qual o segundo sinal que eu vejo nesse texto de que a gente está aliançado com Deus? Primeiro, que a gente tem um espírito voluntário no serviço, no viver, no andar nos seus caminhos. Segundo, há uma exclusividade na adoração. No versículo 23, na primeira parte, diz assim, e Josué continuou, agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Ou seja, adorem exclusivamente ao Senhor. Deus não aceita divisão. Deus não aceita meia adoração. Deus não quer que você, como diz o ditado, acenda uma vela para Deus e outra para o diabo. Ou é sim ou não. Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, tem que haver da nossa parte uma exclusividade na adoração. Tanto é que quando Deus dá os 10 mandamentos para Moisés, o que é que ele diz? No primeiro mandamento, somente a Deus, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Pastor, por que eu não posso dividir? Porque Deus é tão glorioso, tão magnífico, tão tremendo, que você vai passar a eternidade toda adorando a Deus e você ainda não vai esgotar a beleza, a grandeza, a majestade, a sabedoria do Senhor. Eu gosto de uma frase que diz assim, a eternidade será curta demais para compreender quão grande e quão belo é o Senhor. Irmãos, Paulo diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Deus é tremendo demais, Deus é grande demais, então como é que eu, uma gota d'água no meio de um oceano, vou querer ainda dividir a minha adoração a Deus com outras coisas? Por isso que não há espaço no meu coração para ser preenchido com outra coisa. Por mais que eu ame a minha esposa, por mais que eu ame meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, ou qualquer outra pessoa que eu tenha tremendo e grande apreço nessa terra, mas nenhuma delas pode ocupar o lugar de Deus no meu coração. Deus não divide. Jesus disse em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, ou a odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Deus não aceita divisão. Só Ele é digno da minha adoração.
O que é ídolo, pastor? Às vezes a gente diz assim, a gente tem uma cultura muito anticatólica. A gente veio, a boa parte de nós viemos da igreja católica, e aí a gente tem aquela coisa, aquela associação com imagem de escultura, e aí a gente diz assim, eu não adoro ídolos, eu não tenho nenhuma imagem na minha casa. Mas deixa eu lhe dizer, querido, ídolo não é apenas uma imagem que você coloca lá, ou que você se prostrava diante dela. Ídolo é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Portanto, a variedade é muito grande. Qualquer coisa pode ocupar, pode se tornar um ídolo para mim. Então eu tenho que ter cuidado, porque eu não posso estar com o meu coração dividido entre o Senhor e outras coisas. Deus é que tem que ser a minha prioridade. Deus é que tem que ser o meu tudo. Ele é que tem que ser o meu norte, o meu rumo, porque é Ele que vai me dar o equilíbrio necessário para que eu possa amar cada uma das coisas da minha vida na medida certa, sem colocar nada acima dele no meu coração. Adoração exclusiva. Às vezes, irmãos, a gente fica idolatrando coisas. Tudo isso vai passar. Olhe, qual o relacionamento maior que a gente tem aqui? Eu estou casado há 30 anos, mas um dia, se Jesus não voltar antes, ou eu morro, ou a minha esposa morre. E aí, o que ficar, fica livre. Se quiser contrair outro matrimônio, ou então não contrai, fica só. Filho, nunca ninguém substitui o filho, é para a vida toda. Mas todo e qualquer relacionamento que eu tiver, ele está limitado a esta vida, a esta dimensão. Não existe nenhum relacionamento, não existe nada que eu consiga levar daqui para a eternidade. Portanto, eu preciso entender que qualquer coisa que eu colocar o meu coração, ele tem prazo. Ela tem prazo de validade. É enquanto eu estiver aqui. Já o meu relacionamento com Deus, ele vai para toda a eternidade. Então, deu para você entender porque você não pode colocar nada para competir com Deus? Nada pode ser um amor rival a Deus na minha vida, porque o Senhor é o único que vai perdurar para toda a eternidade. Tem uma ilustração que eu gosto muito, que quando ele fala do tempo, comparando o nosso tempo aqui à eternidade, alguém já disse o seguinte: comparando o nosso tempo à eternidade, é como se você pegasse um pássaro, um pombo ou uma águia, seja... E aí ele vai na areia da praia e pega um grãozinho de areia daquele, e ele pega aquele grão e vai voando até a lua. E chega lá na lua, ele deposita aquele grão. Depois ele vem voando de lá até aqui, pega o segundo grão. Quando a gente chega na praia e pega assim, ó, a gente não consegue contar quantos grãos tem numa mão. Aí, quando esse pássaro, essa ave, terminar de levar todos os grãos de areia das praias para a lua, na eternidade terá passado 1 segundo. Você entendeu? Por quê? Porque na eternidade o tempo para. Na eternidade não tem hoje, amanhã, não tem mais tempo. Porque Deus era, é e há de vir, aquele que sempre foi, que não teve data de início. Deus é Deus porque uma das características dele é a eternidade. A eternidade está no coração e na pessoa de Deus. E por isso que nós queremos também ser eternos. Preste atenção. Por que toda rua e avenida tem nome? Avenida Engenheiro Santana Júnior, Avenida Alberto Sá. As pessoas morrem e querem se eternizar. Então, quando coloca o nome de uma pessoa na avenida, é para poder
eternizar aquela pessoa, porque há no coração de cada um de nós esse desejo pela eternidade. Por quê? Porque Deus nos criou para sermos eternos, e nós somos eternos. Você é eterno. Pastor, e se a pessoa não for para o céu? Ela vai continuar sendo eterna, só que ela não vai estar na presença de Deus. Vai ter a outra opção para aqueles que não quiseram Deus. A pessoa, quando ela diz, eu não quero adorar a Deus, eu não quero dar adoração exclusiva a Deus. Deus, ele é tão bom e tão democrático que ele diz, ok, tudo bem. Você não quer? Pois existe uma segunda opção para você ir, porque aqui no céu só entra quem me adora exclusivamente. Por isso que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem não quer, como diz aquele ditado, se você não vai, só você que não vai, né? Não tem aquele Tirolipa diz alguma coisa assim, se não vai, só você que não vai. Então, se você não quer ir, Deus dá a opção, mas deixa eu lhe dizer, se você for um pouco inteligente, tiver um mínimo de inteligência, você vai entender que não vale a pena você ter um amor rival que concorra com Deus na sua vida. Amém? E por último, não dá tempo, mas fica para a próxima. Terceiro, se uma pessoa ela está aliançada com Deus, ela tem um coração voluntário no servir a Deus. Ela tem uma adoração exclusiva a Deus. E, em terceiro, ela tem uma inclinação à sua vontade. Versículo 23, Josué diz, tire os deuses do meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. Irmãos, inclinar-se é um ato de consideração, inclinar-se também é um ato de submissão, é um ato de reverência, é um ato de temor. Eu gosto muito de filmes e de séries de época, porque a gente aprende muito o princípio de autoridade. Quando uma pessoa, eu estou assistindo uma série turca, e aí, quando a pessoa vai se apresentar lá diante do sultão, ela vai, e ela chega, ela já se inclina, reconhecendo a autoridade. Quando ela termina de falar, você pensa que ela faz assim? Não, ela faz assim, ó. E só depois que já está bem distante, aí é que ela se vira e sai. Sabe por quê? Porque ela tem respeito, porque ela tem reverência, porque ela tem consideração. A Bíblia diz que o Senhor se inclina às nossas orações. É por quê? Porque Deus considera as nossas orações. Quando nós nos inclinamos diante do Senhor, nós estamos reverenciando o Senhor, nós estamos dizendo a Ele, Senhor, Tu és digno de toda honra, de toda consideração, de toda adoração. Então, uma pessoa que ela está aliançada com Deus, ela se inclina à sua voz, ela se inclina à sua vontade, o seu coração é submisso, o seu coração é maleável, o seu coração é ensinável. Às vezes a pessoa diz assim, eu já tenho 10 anos de igreja, para que eu vou à escola bíblica? Sabe por quê? Porque você precisa ter um coração ensinável. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Irmãos, olhe, cada dia que Deus te permitir viver sobre a face da terra, é porque tu ainda tem algo a aprender. É porque tu ainda tem algo a crescer. Se Deus já tivesse cumprido o propósito dele na tua vida, ele já teria te recolhido. Mas se o Senhor te permite vir aqui, é porque o Senhor quer algo ainda a fazer em você e através de você. Então, incline o seu coração ao Senhor. Ele diz, olha, incline o coração. O meu coração, quando a pessoa está apaixonada, o que é que acontece? O coração dela está besta,
Palavra do pastor Pedro. Aqui é a caixa de ressonância. Veio de lá e eu só. O coração está inclinado. A pessoa chega e fala assim, ó. Ela chega, dobra o pescoço, bota o celular. Aquilo ali é só mostrando o quê? Que o coração dela está entregue. A Bíblia Sagrada diz, lá em Romanos 8:6, que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando você se inclina ao Senhor, quando você se inclina ao Espírito Santo, você recebe vida, você tem paz, você tem alegria. A Bíblia diz que a vida, o reino de Deus é gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo. Sabe por quê que as pessoas estão tão para baixo? Porque elas estão se inclinando muito para quem não deve. Você precisa se inclinar para o Senhor. Incline o seu coração para Deus. Voltando a essa série que eu estava falando, o camarada era um muçulmano e um cristão brigando lá. E aí o cristão pegou o muçulmano lá da guerra e disse assim, olha, hoje eu estou bom. O meu coração está bom. Eu não vou me vingar de você. Você não vai morrer. Eu fiquei assim, achando estranho. O que esse cara está dizendo? Aí ele disse o seguinte, olha, a única coisa que eu quero que você faça é o seguinte, para você não morrer, isso um suposto cristão dizendo para o muçulmano, você vai olhar para a cruz, vai beijar a cruz e vai se ajoelhar diante da cruz. Vai se inclinar. Sabe o que aconteceu? O muçulmano disse, não, pode tirar minha vida. E o camarada foi lá e aí sabe o que eu me lembrei? Sadraque, Mesaque e Abidênego. Diante da estátua de Nabucodonosor. Disse, olha, vocês se inclinem. Ele disse, eu só me inclino para Deus. Você não sabe que você pode morrer? Ele disse, eu sei. E se quiser tirar minha vida, pode tirar. Mas uma coisa eu digo, eu só me inclino para o meu Deus. Irmãos, sabe o que é um coração inclinado para Deus? É um coração aberto, entregue, rendido. É que você não tem mais direitos, os seus direitos você rendeu para Deus. Você não tem mais direito de ficar zangado. Você não tem mais direito de ir afora. Você não tem mais direito de querer vingança. Minha vingança, diz o Senhor, eu retribuirei no último dia. Uma pessoa que tem um coração inclinado para Deus, ela está com o coração aberto e recebe o amor de Deus que é derramado em nosso coração. Então não há espaço para ira, para vingança, para desejar o mal do outro, para dizer, Deus, pesa a mão ali. Já ouviu a boa cumba? Porque tem a macumba e tem a boa cumba. A macumba é no mundo, né? Que o camarada faz lá e faz o serviço. Aí quando vem para dentro da igreja, ele frequentava lá o terreiro, fazia macumba. Aí quando vem para dentro da igreja, aí quando o irmão pisa no pé dele, ele diz, Senhor, pesa a mão, Senhor. Isso é uma boa cumba. Quem te viu na prova não te ajudou, vai te ver na bênção, vai se arrepender. Que é isso, meu irmão? É melô da vingança. Não tem. Coração inclinado não tem espaço para isso. Amém? Jesus disse o quê? Bateu numa face, oferece a outra. Te obrigou a andar uma milha, anda na segunda. Por quê? Porque o nosso coração está inclinado para Deus. E quando nós estamos inclinados para o Senhor, não importa aquilo que o homem queira nos fazer. Nós estamos com os nossos direitos rendidos a Deus. Se você está aliançado com Deus, você vai ser uma pessoa que Deus vai primeiro considerar as suas orações. Ele vai inclinar os seus ouvidos. E você vai se submeter à sua vontade. Você vai ter reverência. Você vai ter amor. Irmão, sabe por que crente não bebe, não fuma, não joga, como diz o pessoal aí? Ah, você é crente. Quando eu me converti, na década de 80,
Faz tempo, viu? A marca do crente era o quê? Andava com a Bíblia, e não tinha negócio de celular, né? Não tinha Bíblia eletrônica. Bíblia eletrônica veio dos anos 90, um CD-ROM no computador. Ninguém nunca imaginou que ia ter uma Bíblia no celular. Então, eram os Bíblias, e andava com a Bíblia debaixo do braço. Lá vai o Bíblia. Então, eu disse, rapaz, fulano de tal, estava numa festa, a pessoa disse, ele não toma não, ele não bebe, não fuma e nem joga, ele é crente. Mas eu criava um cachorro lá em casa, que ele também não bebia, não fumava e não jogava, e ele não era crente. Está entendendo? A marca do cristão não é não fumar, não beber e não jogar. A marca de um cristão é porque ele tem reverência, submissão no coração ao Senhor. Que nessa noite você possa sair daqui dizendo, Deus, eu quero ser uma pessoa aliançada contigo. Eu vou servir nessa igreja aqui voluntariamente. Eu vou dar o meu melhor. Sabe por quê? Porque Deus deu o melhor dele para você. E você não vai dar o seu melhor tentando comprar o favor de Deus. Você vai dar o seu melhor porque você tem gratidão por aquilo que Deus já fez no seu coração. Você vai ser uma pessoa que você vai ter adoração exclusiva a Deus. Você não vai deixar que nada concorra, nada entre em rota de colisão, disputando o seu amor, porque o seu amor, em primeiro lugar, vai ser para o Senhor. E por fim, você no seu coração vai ser uma pessoa que tem a sua vontade inclinada à vontade de Deus, para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. E a consequência, a bênção. A bênção de Deus vai estar sobre você e você vai viver tudo aquilo que o Senhor idealizou para a sua vida. Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor.